nós comemoramos o dia que Jesus morreu na cruz do Calvário. E eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre esse plano de salvação que Deus deu de presente para a humanidade. E eu quero falar exatamente para você que não conhece a Bíblia, que não conhece Deus, não conhece Jesus. E eu quero contar para você um pouquinho sobre esse plano de redenção. A queda do homem e o sacrifício redentor. Jesus, considerado Filho de Deus, veio à terra, veio ao mundo, exatamente para ser sacrificado pelo homem e pela mulher. Então hoje, na Sexta-feira Santa, a gente comemora esse dia, o dia da morte de Jesus. Então ele morreu para que nós tivéssemos vida, para que a gente conseguisse ou consiga hoje voltar à presença de Deus, voltar a andar com Deus, né? Porque Deus criou o homem, criou a mulher, criou o mundo para que o homem andasse com Deus, né? Deus, ele vinha, lá no início da criação, Deus vinha conversar com Adão, com Eva, todos os dias na virada do dia. E o plano de Deus era andar com o homem todos os dias. Tanto é que esse plano diz na Bíblia, né, na palavra de Deus, né, que esse plano foi estabelecido antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus, né, criar o homem, Deus já pensou nessa hipótese, sabe? Deus criou o homem livre. Né? Deus criou o homem livre. E o que é ser livre? É tu ter duas opções. Né? Uma pessoa livre é quando ela tem mais de uma opção, de uma escolha. Então, essa pessoa é livre para escolher. Né? Porque, ao contrário, né, quando a pessoa não tem escolha, ela é escrava. Ela só tem, né, uma opção, ela não tem liberdade de escolha. Então, Deus criou o homem livre. Então, mas Deus pensou já, o amor de Deus é tão grande, né, que Ele criou o homem para andar junto, né, para ser amado. Deus criou o homem, porque Deus é amor, né, diz na palavra de Deus, né, que Deus é amor. Então, Ele criou o ser humano, né, para amar, né, para dar amor, para cuidar, né, para abençoar, para andar junto, né. Então, hoje é um dia especial, né, e nos leva a meditar nisso, né, que existe um Deus, né, que lá na cruz do Calvário, né, ele olhou para, naquela época, né, que Jesus morreu na cruz do Calvário, ele olhou para, diz na Bíblia, né, que as pessoas andavam que nem ovelhas desgarradas, sabe? Cada um fazia o que queria, né? As ovelhas estavam dispersas, o povo estava disperso, né? Então Deus resolveu realmente enviar o seu Filho, né, para morrer por nós, para nos trazer a salvação. E nos prova ali que esse amor, sabe? Hoje é um dia especial porque a gente vê que é um Deus, existe um Deus de amor, né? A cruz a gente olha para a cruz, a gente vê ali o amor de Deus pela humanidade, né? De querer que o homem estivesse junto com ele, né? Através da morte de Jesus. E ali a morte de Jesus, né? Eu vou ler aqui um trechinho de João 3,17, né? Que diz: Deus enviou o seu Filho, né, ao mundo para não condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus não quer condenação, né? Deus não quer que ninguém seja morto, né? Seja que vá para o inferno. Deus não quer que ninguém seja destruído. Deus não quer condenação para ninguém. Deus criou o homem para viver para sempre com ele. Nós somos, né, nós somos eternos. Deus nos criou para a vida eterna, né? Mas aí tem uma questão de escolhas, né? Para onde que nós vamos, né? Deus deu uma escolha também, né? Nós temos uma escolha, ou viver com Deus, né, para sempre, ou viver separado de Deus para sempre. Então Jesus ali é a porta que abriu para nós andar com Deus. Então, e Jesus veio para isso, né? Não para julgar o mundo e para condenar o mundo, mas ele veio para nos salvar, né? Como diz aqui, ó, para que o mundo seja salvo através. Mas salvo do quê? Salvo do inferno, né? E salvo também da ira de Deus, né? Que diz também que Deus vai julgar o mundo, né? Todos vão ser julgados, vão ser, né? Todos vão passar
pela presença de Deus ali, né? Diz na Bíblia também. Então Jesus também nos salvou da ira de Deus, né? Deus é bom, Deus nos ama, mas Deus, né, ele não gosta do pecado, né? O que o mundo está acontecendo agora, né? Muita tristeza. Esse foi o plano. Então foi o plano maravilhoso de Deus. Salvação, né? Salvação. E Jesus veio aqui para nos salvar, né? Da ira de Deus. E o que é preciso para isso tudo? Apenas fé em Cristo Jesus, né? Então, quando a gente busca fé em Deus, fé em Cristo Jesus, e começa a entender, conhecer Deus, a nossa vida vai mudando completamente. A gente vai sendo transformado dia após dia. Não é nada instantâneo, mas é dia a dia. Deus vai completando a obra que iniciou nas nossas vidas, né? E como diz o João, é escolha. Sim, é isso aí. E nós escolhemos, né? Andar com Deus e ser amado por Ele. Nós fomos criados para ser amados por Deus, sabe? Então só quem crê nisso aí, né, está salvo, né? Quem crê e vive essa vida com Deus, né? Tá bom? Todos que têm oportunidade, né, de conhecer a Deus, de ser amado por Deus, se deixar ser amado por Deus, né, vai ter vida eterna para sempre. E o mais maravilhoso é que Deus, ele ama toda a sua criatura, todas as pessoas, né? Sim, é para todos. Debaixo da terra. Para todos. Jesus morreu para todos. Para o traficante, para a prostituta, para o homossexual, para o estuprador, sabe? Para o bandido, para o pastor, para o padre. Deus amou o mundo. Então, Deus amou o mundo de tal maneira. É para todas as pessoas, sabe? Enviou o seu filho. É para todas as pessoas. Para todas as pessoas que Deus deu a vida. E basta nós querermos, basta a gente querer ter fé em Deus, né? Na morte de Jesus Cristo e buscar ter essa vida que agrada a Deus, né? A palavra de Deus diz ali, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a gente tem fé e crê nesse plano de salvação, é um começo, né? A gente começa ali agradando a Deus, reconhecendo quem Ele é e o que o Filho dele, né, fez por nós. Sim. Que foi a morte de cruz. Diz na Bíblia ali que Ele pagou o preço, né? Ele pagou o preço por nossas vidas, nossas almas, né, lá na cruz do Calvário. Nesse dia também a gente lembra isso, né? Que lá na cruz do Calvário ele pagou o preço. Nós pertencemos, né, fomos comprados por um alto preço. Por um alto preço. Nós temos um dono hoje. Somos comprados por Jesus Cristo, por Deus, pelo Pai, né, Pai eterno. Então nós pertencemos a Deus e nós temos um dono hoje. Né? E queremos obedecer a esse dono, né? Fazer vontade dele, ser amado por ele, né? Andar na presença dele. E o que é mais maravilhoso foi que ele nos amou primeiro. Nós fomos amados por Deus primeiramente. Hoje nós podemos dizer que amamos esse Deus, amamos Jesus Cristo, né? A palavra de Deus que é a Bíblia, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Hoje nós podemos dizer o quanto nós amamos, mas nós somos amados em primeiro lugar por esse Deus que veio à terra como homem e sofreu por nós. Diz a música, né? O Criador se fez de criatura. O Criador veio aqui e se fez de criatura, né? E morreu lá na cruz do Calvário. Isso aí é muito... É magnífico, né, gente? Muito... Nem dá pra falar, muito maravilhoso. Não tem palavra, não tem como mensurar tudo isso que Deus fez por nós, né? Além de nos criar, Ele veio e sofreu, padeceu, morreu por nós. Então não tem como mensurar o amor de Deus pela sua criatura, né? Por aquele que nos criou. Amém. Tá bom? É isso que nós queremos deixar para você nessa Sexta-feira Santa. Nós já nos arrumamos aqui para ir para a igreja. Hoje nós temos um culto de Sexta-feira Santa, né? E a gente se arrumou para ir para a igreja e eu chamei o João para fazer essa live aqui rapidinho, né? Essa gravação rapidinho para a gente falar para vocês o quanto Deus ama a sua vida, o quanto Deus se importa com você, o quanto você é amado por Deus. Então, pense sobre isso, leia a palavra de Deus, conheça esse Deus
E saiba que Ele fez tudo isso. Jesus morreu na cruz do Calvário por você. E graças a Deus, né, existe um domingo de Páscoa. Um domingo de ressurreição. Ao terceiro dia, né, ele ressurgiu, né, dos mortos e hoje vive no meio de nós. Amém? Graças a Deus, né? O túmulo está vazio, a cruz está vazia, né? Mas ele está vivo para todo sempre no meio da gente. Tá aí, bom? João, esse aí é para o próximo vídeo que nós vamos fazer no domingo. Graças a Deus, vamos que brincar. a gente vai celebrar. Domingo nós vamos fazer um outro vídeo E vamos celebrando a salvação agora. Brindar. Graças celebrando. a Deus. Domingo, Graças a Deus. Domingo nós vamos gravar um outro vídeo Pela aqui, salvação. celebrando a ressurreição